há um tempo certo, ou seja, existe um tempo certo, nós vamos então, através da palavra do Senhor, tentar aí responder e também entender um pouco do que foi proposto nesse estudo, para que os irmãos possam ficar aí interagidos do propósito de hoje. Nós vamos ler. O objetivo da lição hoje é aprender a responder questões existenciais ligadas ao tempo, à morte, ao sofrimento e à injustiça com confiança na soberania, no cuidado e na justiça de Deus. São questões, né, irmãos, pelo que nós sabemos que são questões que intrigam, né, o ser humano, são questões que, para quem vive, né, em sociedade, sabe que esses questionamentos são, ainda que pareça o contrário, mas eles são, vira e mexe, eles são levantados aí no meio em que vivemos. São questões, né, relacionadas ao tempo, à vida, à morte, a vários questionamentos que muitas das vezes, né, acaba nos colocando aí numa posição desconfortável se nós não tivermos aí uma boa base, um bom estudo e mais se nós não tiver a confiança no Deus soberano. E para isso, hoje, a lição nos traz então alguns questionamentos, né, e também nos leva a responder esses questionamentos, e acredito que serve de base para esse momento que nós estamos vivendo, né, um momento de pandemia, um momento de distanciamento social, onde nós estamos muitas das vezes afastados das pessoas. Acredito que agora ainda mais, né, são momentos mais complicados ainda, que talvez nos levam a questionamentos dentro de nós mesmos. Então, para isso, irmãos, nós vamos dar uma lida, então, no livro, no capítulo 2, né, de Eclesiastes, capítulo 3 de Eclesiastes, para que nós possamos, então, através desse estudo, né, feito no livro de Eclesiastes, responder um pouco essas questões. Vamos ver o que ele vai dizer sobre isso. Para nós iniciarmos, vou fazer a leitura de um texto base, que se encontra em Eclesiastes 3, o verso de número 11, que diz assim: Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ora, então já para nós começarmos, né, a meditar nesse estudo, nós devemos de partir do seguinte princípio, de que Deus, Ele está coordenando toda a história, de que Deus está no controle, né, de todas as coisas, que Ele é o Senhor soberano, Ele é o único Deus, o único Senhor. E entendendo isso também, você entenderá então parte do que é a nossa fé, do que nós acreditamos. E nós sabemos que se existe um tempo certo, nós sabemos que aqui na Terra há tempo para todas as coisas, como a palavra vai nos mostrar mais adiante. E como nós estávamos falando, nós sabemos que em tempos de pandemia, de acordo com o que a lição nos traz, nós vimos que a busca por como tratar a ansiedade ou como lidar com a ansiedade, que eu acredito que todos devem estar aí, não de uma maneira aí generalizada, quando eu digo todos, mas eu acredito que muitas pessoas têm ficado aí ansiosas por tudo que está acontecendo. Um batalhão de notícias ruins, uma multidão, né, de notícias que atingem a nós a todo instante e em todo tempo. Quando nós analisamos essas notícias, elas são, na maioria das vezes, notícias assim bastante tristes, que se refere a internações, falta de leito, a morte, se refere também
há pessoas que estão passando necessidade, a economia está desacelerando, entre outros aspectos, né? Nós conseguimos observar tudo isso que está acontecendo. Então é comum que as pessoas fiquem ansiosas, às vezes, para que tudo isso acabe, ou para voltar a uma vida normal, né? Do que estava acostumado a viver antes da pandemia. E isso tem levado, então, acredito eu, o ser humano a desenvolver essas crises de ansiedade, a ter aí dentro de si questionamentos levantados. E nós sabemos que para que nós possamos aí aliviar, então, um pouco dessa tensão, aliviar um pouco dessa ansiedade, acredito que nós devemos, então, estar baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Nós sabemos que Deus, ele é o Deus soberano e que ele que coordena todas as coisas. E ainda que quando você olha ao seu redor, quando nós analisamos como o mundo está acontecendo aí um evento tão triste, né? Essa pandemia que, de certa forma, arrasou com a terra, né? Nos quatro cantos da terra nós só ouvimos falar acerca da pandemia, no mundo todo ela veio afligir. Mas nós devemos de confiar na palavra do Senhor, independente de qualquer coisa. Mas mais do que isso, nós vimos que outros questionamentos acerca, né, do tempo e acerca da vida são levantados. Questionamentos de como entender as circunstâncias da vida, as boas e as más. O trem da nossa vida, ele está em algum trilho? A história está sob controle? Ela caminha para algum rumo? Todos esses questionamentos, acredito que toma conta, né, de nós nesse período aí que nós estamos vivendo. E não só nesse período, mas acredito que todos nós que vivemos sobre a face da terra, queremos então responder todas essas coisas. Nós sabemos que no livro de Eclesiastes, capítulo 3, quando nós começamos a fazer uma leitura, nós vamos entender que acerca do tempo, né, e acerca de circunstância, o livro vai destacar que há um determinado tempo para todas as coisas sobre a face da terra. Mas, em especial, nós vamos destacar que todas essas coisas acontecem num tempo determinado, porém, se nós estivermos com os nossos pensamentos centrados em Deus e se nós confiarmos na soberania dele. Só há uma única forma de nós conseguirmos responder todos esses questionamentos e nos manter bem firmes e confiantes somente se nós estivermos olhando para o nosso Deus e nosso Senhor. Nós sabemos que quando nós começamos a analisar tudo isso que está acontecendo, as mortes, as pessoas que estão passando fome, outras pessoas que estão desempregadas, outras pessoas que estão aí enfermas, outras pessoas que estão precisando de um leito de hospital e às vezes não encontra. Não somente também essas, mas até as que estão muitas das vezes tranquilas, que não estão sofrendo nada diretamente, mas está vendo tudo isso à sua volta, deve estar se questionando e perguntando: aonde tudo isso vai parar? E nós sabemos que só há um livro que pode orientar, determinar e mostrar como isso se deu, aonde isso vai parar. E nós, graças ao nosso bondoso Deus, nós vamos então fazer aí uma análise de todos esses questionamentos e compreender então o que o nosso Senhor, Ele está querendo nos dizer nessa manhã através desse questionamento sobre o tempo.
E nós, para começarmos, né, então, a adentrarmos nos questionamentos, né, da nossa lição de hoje, eu gostaria de responder e, ao mesmo tempo, convidar você, né, para fazer uma leitura juntamente comigo em Eclesiastes 3, o verso de 1 a 8. E com isso nós vamos entender um pouco se há tempo, né, para todas as coisas e se existe, né, um tempo certo, e também entender um pouco do que é confiar na soberania de Deus. Então vamos lá abrir em Eclesiastes 3, o verso de 1 a 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltear. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A palavra do Senhor, né, através do livro de Eclesiastes, vai falar então que há tempo para todas as coisas. Se nós analisarmos, hoje nós estamos vivendo na Terra um tempo de caos, um tempo de desespero, um tempo de medo, um tempo de bastante horror no real sentido da palavra, uma vez que nós estamos vendo um cenário assustador. Nós vimos que para todas as coisas, então, há um tempo determinado para Deus. Mas todas essas coisas só acontecem se nós tivermos, então, a crença na soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle e que nós estamos sujeitos à circunstância de tudo que está acontecendo próximo a nós, porém, independente se coisas boas ou ruins possam estar acontecendo próximo a nós ou até mesmo conosco, nós sabemos que tudo isso tem um propósito vindo da parte do Senhor. Nós sabemos que o propósito maior de Deus é salvar a humanidade. Em todo tempo, o nosso Senhor, ele sempre visou o bem-estar do ser humano. Desde quando nós fomos criados, nós sabemos que o Senhor, ele olha para o ser humano, ele quer que o ser humano leve sempre uma vida boa, uma vida saudável, uma vida agradável e confie nele. Porém, nós sabemos que muitas das vezes nós, seres humanos, nós mesmos causamos aí algumas coisas. Por quê? Nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Ainda que nós vivemos pela fé, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos agir da forma que nós queremos. Então, muitas das vezes, nós sabemos que para compreender essa soberania de Deus, nós devemos ter uma confiança em Deus. Mas não é porque nós cremos nessa soberania que nós não temos o livre-arbítrio. Então, às vezes, né, pode acontecer coisas que muitas das vezes fogem do controle, muitas das vezes são coisas que são difíceis de resolver, porque nós ainda assim, nós temos aí o livre-arbítrio. Mas nós devemos sempre refletirmos confiança na provisão e no cuidado eterno quando fazemos o bem enquanto vivemos. Nós sabemos que diante de qualquer coisa, nós devemos de entender a seguinte
a seguinte circunstância: que nós estamos nessa terra, tudo pela graça e a misericórdia de Deus, que nós devemos depositar a confiança que nós temos em Deus. Porque quando nós depositamos, nós sabemos que todas essas coisas estão acontecendo, mas nós sabemos que há um, que Ele está acima de tudo e de todos. Nós sabemos que há um Todo-Poderoso, nós sabemos que há um que está em todos os lugares, e nós sabemos que há um que conhece e sabe de todas as coisas que nós fazemos sobre a face da terra. E é isso que nós temos de crer. Nós temos de saber que por mais que há tempos, distintos que vão passar pela nossa vida, nós devemos de continuar a entender e acreditar na soberania de Deus. Nós sabemos que, independente da circunstância, de onde nós estivermos, do que nós estivermos passando hoje, nós temos de confiar, saber que essa soberania, provém do nosso Senhor. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Se hoje você está sorrindo, você pode aí agradecer a Deus, ser grato a Ele, bendizer a Ele. Se porventura o momento que você está passando é um momento de tristeza e de luto, que você também possa, ainda que seja difícil, agradecer a Ele, porque tudo isso faz parte do propósito de Deus para o ser humano. Faz parte do propósito de Deus para toda a terra. Nós nascemos, vivemos aqui na terra e depois nós falecemos aguardando o descanso, o eterno. E nós, em todo tempo, nós sabemos que há aí tempo para todas essas coisas. Nós sabemos que num determinado tempo o homem estava aí fadado ao pecado, o homem estava jogado no lodo, no charque, e Deus então, Ele envia o seu Filho para salvar. E isso já era propósito de Deus. Deus já tinha em mente tudo aquilo que Ele queria para a humanidade. Ele vendo os filhos dele, criação dele, jogada e muitas das vezes aí machucada, ele não podia deixar a humanidade triste, machucada, jogada ao vento. Não, ele enviou o filho dele para que houvesse salvação. O filho veio, morre na cruz, para que nós pudéssemos então termos aí salvação, para que nós pudéssemos nos encontrar novamente com ele. E mesmo assim, o ser humano ele continua, muitas das vezes, a pecar, a entrar num caminho que nós só vamos conseguir encontrar uma vida eterna, conseguirmos aí fazer parte desse propósito por completo, se nós realmente buscarmos ao Senhor, deixarmos tudo aquilo que passou para viver uma vida digna, uma vida agradável diante de Deus. Então, irmãos, que nós possamos sempre confiar na soberania de Deus, saber que tudo o que está acontecendo faz parte do propósito, faz parte da história do qual a humanidade tem de viver, porque está escrito na palavra do Senhor, e a palavra ela tem de ser cumprida, e Deus ele fala e ele cumpre. Então todas essas coisas que estão acontecendo, nós temos a certeza de que muitas das coisas foi porque o ser humano ele tem um livre-arbítrio, então ele faz da maneira que ele quer. Ele pode, por mais que tem tempo para todas as coisas, tempo de trabalhar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de fazer um monte de coisas sobre a face da terra, porém Deus nunca interfere naquilo que o ser humano, nas decisões que o ser humano tem que tomar. Na maioria das vezes, é você mesmo quem toma as suas decisões. A única coisa que nós devemos é começar a olhar para dentro de nós e nos questionarmos. O que será que Deus quer que eu faça? Como eu devo confiar nessa soberania de Deus? Como eu devo me portar diante da circunstância, sabendo que eu sou um cristão, sabendo que eu prego que Deus é todo-poderoso, sabendo que Deus está acima de todos. Então, que hoje, irmãos, nós possamos, através desse questionamento, entender que nós devemos estar
sempre confiante e saber que a história e tudo o que acontece está na mão do Senhor e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem poder para fazer aquele que chora rir, aquele que não está abraçando, abraçar, e qualquer outra coisa Ele tem poder para falar. E com base em tudo isso, nós vamos também dar continuidade e logo em seguida nós vamos ler um pouquinho do que fala em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11 até o 15. E nós vamos ver aí o convite para desfrutarmos do cuidado da provisão de Deus. E nós vamos ver que se você está aí se questionando onde tudo vai parar, o que está acontecendo com o mundo, o porquê que está acontecendo tudo isso, você vai ver que só há uma forma de responder. Só há uma forma de você conseguir aí ficar forte. É crendo então que Deus, Ele pode cuidar e prover do ser humano. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos ter essa certeza? Porque em todo tempo, como eu disse, o Senhor, Ele em todo tempo, Ele cuidou do ser humano. Se nós analisarmos a história, desde quando Ele cria o jardim, Ele coloca o homem, que Ele forma o homem e que Ele dá a mulher ao homem, Ele está cuidando em todo tempo da raça humana. E nós sabemos que a partir dali, ainda que entrou o pecado, ainda que entrou aí uma diversidade de sentimentos ruins juntamente com o pecado, o nosso Senhor, Ele fez de tudo para salvar a terra, salvar a humanidade. E quando nós buscamos aí refletir a confiança, né, na provisão, no cuidado eterno, quando fazemos o bem, enquanto vivemos, eu vou convidar você a ler Eclesiastes 3, verso 12. Vamos lá junto comigo. A palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes 3, o verso 12, diz assim: já tenho conhecido que não existe coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Ou seja, irmãos, de tudo que nós devemos então fazer é confiar sempre nossa vida a Deus e tentar em todo tempo fazer o bem ao próximo, fazer o bem aos nossos familiares, fazer o bem àqueles a quem não está aí tão próximo a nós, né? Até aqueles que às vezes a gente nem conhece, mas nós devemos desejar o bem para a nossa humanidade. Quando nós lemos, né, essas palavras, nós sabemos que se trata de palavras bastante assim elevadas em conhecimento. Porque se nós formos olhar, nós só temos um propósito sobre as faces dessa terra: fazer o bem. Nós somos criaturas, né? Nós fomos criados semelhante, à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos salvos pelo nosso Deus, pelo Filho de Deus, o nosso amado Jesus. E nós sabemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós somos parte dos sonhos do Senhor, parte das idealizações de Deus. Nós somos o projeto de Deus sobre a face da terra. Nós somos algo que foi planejado e que foi colocado aqui para realmente nós realizarmos a obra de Deus. E para um dia Ele vir e nos levar para darmos continuidade a essa obra, para viver eternamente juntamente com Ele. Então, irmãos, o porquê que muitas das vezes nós ficamos fadigados, porquê que muitas das vezes nós ficamos desesperados, porquê que muitas das vezes nos questionamos para onde que esse trem está nos levando, esse trem da vida, para onde a história vai tomar que rumo e que fim, nós devemos sempre nos lembrar
que Deus ele está no controle de tudo e que nós estamos aqui graças a Ele e que Ele não vai nos desamparar. E que as coisas que acontecem aqui, não somente essas coisas, não vai ser o fim. Nós sabemos que ainda há uma esperança de nós vivermos algo melhor, de nós vivermos numa terra sã, de nós vivermos num lugar onde as coisas acontecem, porque lá não há introdução do mal, do pecado. E essa é a confiança que nós devemos ter para nós podermos então não ficarmos aí ansiosos com as coisas desse mundo, com as coisas que estão acontecendo. Nós devemos de ter essa certeza de que ainda que nós morrermos aqui nessa terra, nós temos a convicção de que ficaremos descansando e que um dia o nosso Senhor, Ele virá nos buscar. Ele irá ressuscitar aquele que realmente é digno de estar juntamente dele no céu. Então, se você tem se dedicado a estar diante do Senhor, a fazer o bem, de estar aí sempre confiante no nosso Senhor, confiante de que a história está se desenrolando da maneira certa e que a história está nas mãos de Deus, você pode ter a certeza de que se você continuar nesse caminho, fazendo isso até o fim, crendo no Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de amor, praticando a caridade sobre a face da terra, se entregando em amor a Cristo, crendo, batizando, sendo batizado, você pode ter a certeza de que o Senhor não se esquecerá de você. Não se esquecerá de você e Ele chamará você no dia em que Ele voltar para buscar os salvos. E com certeza nós vamos viver num lugar maravilhoso, um lugar perfeito, do qual as Escrituras nos diz, no qual as Escrituras nos afirma que nós vamos fazer parte de um novo céu, de uma nova terra. E para isso, nós devemos de entender uma coisa, para que nós não fique sempre aí nos questionando o que vai acontecer, com medo, com desespero, nós devemos de ser grato a Deus. Entender que se você está vivo, você tem de agradecer a Deus. Nós temos de saber que a vida é dom de Deus, é um presente do Senhor para nós. E que se nós come e bebe, nós temos de agradecer a Deus. Nós somos recompensados pelo nosso trabalho e isso é dom, é um presente de Deus. Então, se você, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tudo que está acontecendo de morte, entre outras coisas, Deus não desamparou, Deus não deixou faltar na sua mesa o alimento, Deus não deixou levar ninguém da sua família, ninguém da sua casa, mesmo com essa doença terrível. Deus, Ele está guardando, Ele não deixou que você tenha sido infectado com nada. Deus tem visto, Deus tem guardado, Deus tem te amparado em todo o tempo. Isso já é motivo de alegria, é motivo de glorificá-lo a Deus, é motivo de exaltar, é motivo de ser grato a tudo que está acontecendo. O seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai estão com saúde, estão com vida e o Senhor, Ele tem sido fiel, Ele tem sido forte, Ele tem protegido a sua casa. E mesmo a sua casa porventura foi infectada, às vezes por esse vírus ou por qualquer outro tipo de doença, nós devemos agradecer, porque ainda isso faz parte dos planos do Senhor, e Ele tem planos perfeitos de salvação para a humanidade. Ainda que possa ser que se infecte, mas só Ele determina vida ou morte. Só Ele. Então, se nós cremos que todas essas coisas estão na mão do Senhor, nós sabemos que no tempo certo, porque existe o tempo certo, e esse tempo está nas mãos do Senhor, no tempo certo as coisas irão acontecer. E essa lição ela nos traz, ela nos chama a esse questionamento, para nós sermos mais gratos a Deus, para nós sermos mais confiantes ao Senhor. Muitas das vezes a ansiedade ela quer tomar conta, então hoje o Senhor veio falar para você que se encontra ansioso, angustiado muitas das vezes, quando isso vai acabar?
Quando eu vou poder sair de casa? Quando eu vou poder visitar os meus entes queridos? Quando eu vou poder abraçar os irmãos na igreja? Quando nós vamos poder voltar ao templo e fazermos uma festa em conjunto, todos nós, cantando numa única voz o refrão de um hino maravilhoso? Quando? Mas o Senhor fala, olha, o tempo está em minhas mãos e há tempo para todas as coisas. Você viveu tempos de louvar, tempos de engrandecer a Deus em conjunto. Hoje você está vivendo o tempo de buscar a Deus em separado de todos os outros irmãos. Hoje você está no tempo de refletir sobre a sua vida. Quantas vezes você parou para pensar dessa forma quando o mundo caminhava numa mesmice? Quando? Então que nós possamos entender que há essa soberania de Deus e que nós devemos estar aí confiante, nós sabemos que nós devemos desfrutar do cuidado e da provisão de Deus. Ora, se você analisar, tem faltado alguma coisa na sua casa? Tem faltado alguma coisa no seu lar? Deus tem te desamparado? Eu acredito que não, eu tenho certeza que se você está aí confiante no Senhor, que se você tem feito aí as coisas de acordo com o que o nosso Senhor, Ele pede, se você tem depositado a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, você pode ter a certeza de que Ele está juntamente com você. Ele está. Ele não tem desamparado a sua casa, Ele não tem desamparado. Pelo contrário, Ele está com você em todo o tempo. Quando nós analisamos e olhamos tudo isso que aconteceu, tudo isso que está acontecendo, e nós vimos Ele prover o sustento de uma forma ou de outra, isso é motivo, irmão, de nós nos alegrarmos. Então vamos continuar nos alegrando, buscando a presença do Senhor, porque só assim nós vamos nos fortalecer, só assim essas questões vão sumir de dentro de nós. Porque aí nós vamos ver que quando Deus caminha conosco, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aí nós vamos começar a tomar posse da palavra dEle. Nós vamos começar a tomar posse de tudo aquilo que Ele nos promete. E esses tempos difíceis servem para nos ajudar, a nos fortalecer, a nós cada vez mais virarmos aí um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro gigante, uma verdadeira guerreira, uma verdadeira gigante diante dos problemas que a vida muitas das vezes nos apresenta. Mas para que nós possamos adentrar ainda mais dentro dessas questões, nós queremos entender, então, acredito que conforme fui fazendo algumas explicações, nós já conseguimos compreender. Quem somos nós, seres humanos? Qual o nosso destino? Eu acredito que nós já conseguimos aí compreender. Mas vale se ressaltar que em Gênesis 7, 17... em 3, 6 e 15 vai falar um pouco aí da história do ser humano, do princípio de quando nós somos colocados no jardim e nós erramos porque comemos do fruto que não era para nós comermos e aí então passamos a enxergar as coisas, passamos a então a entender o pecado, passamos a entender o que é certo e o que é errado. Mas nós sabemos que Deus, Ele com todo o seu amor, com todo o seu carinho, Ele foi lá e Ele nos resgatou. Ele nos resgatou da morte, Ele nos resgatou do pecado. E nós sabemos que o ser humano em si foi criado imagem e semelhança de Deus, como eu já disse há pouco. Então você tem de se sentir especial. Você é a imagem e semelhança de Deus. Nós, todos seres humanos, erramos no jardim, erramos em nossas vidas, mas o nosso Senhor, para combater esse erro, para ir de encontro a esse erro, Ele já fez o sacrifício maior, Ele enviou seu Filho Jesus, e através do sacrifício do nome de Jesus, nós somos salvos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, se você porventura está aí vendo que você está se afundando em pecado, se você está sentindo uma culpa dentro de você, deixa essa culpa de lado hoje. Entrega, confessa a Cristo todas essas culpas. Confessa que você não está suportando viver com essas culpas dentro de você. Que você não é mais aquele homem que pecou no jardim e não tinha solução. Porque naquela ocasião, quando o homem acaba de pecar, de certa forma, não há solução ali para aqueles homens seguir. Mas Deus cria solução da onde não tem. Posteriormente ele envia o Filho, ele mesmo vem sobre a face da terra, morrer para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado. E nós sabemos que o nosso Senhor, ele fez grandes maravilhas. E para entender ainda mais essa questão, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o verso 20, que diz assim: a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, o verso 20 diz: todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Irmãos, são palavras assim que muitas das vezes pode soar como palavras duras, palavras difíceis, mas se nós analisarmos o passado, nós vimos que todos aqueles que viveram sobre a face da terra, eles vieram, cumpriram a sua missão e retornaram ao pó, porque morreram, e aí nós sabemos que o nosso corpo, ele se desfalece, entra em decomposição e volta à terra, ao pó do qual nós viemos. Irmãos, então nós devemos de juntar todas essas coisas. Nós sabemos que Deus nos criou do pó, que lá no jardim Deus construiu, fez nós semelhante a Ele, fez nós a imagem e semelhança dEle. E nós sabemos também que nós retornaremos ao pó. Então, da onde nós viemos e para onde nós vamos? Nós sabemos que do pó viemos e do pó retornaremos, de acordo com a palavra que está em Gênesis e também em Eclesiastes. Mas, irmãos, para que nós não ficamos assustados, a palavra do Senhor, ela nos revela que há algo maior nesse propósito. Nós sabemos que há algo ainda reservado para todos nós. Imagine se nós tivéssemos somente vindo aqui, cumprido alguns anos, a menor parte, acredito eu, da nossa história, porque a maior parte ainda está por vir. E para que nós possamos entender, eu vou convidar você a abrir Romanos 6, 23, e a palavra do Senhor diz assim, em Romanos 6, 23. A palavra do Senhor em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E esse versículo vem então de encontro com tudo aquilo que eu falei. Éramos perdidos. Nós nascemos, possivelmente nós vamos morrer. Porém, nós também sabemos que um dia, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ressuscitar e viver eternamente através do poder de Deus, através de Cristo, o Salvador. E por isso, irmãos, que hoje nós viemos então tratar tais assuntos. Nós viemos tratar que há tempo para todas as coisas, de que há o tempo certo. Então que nós não desperdicemos o nosso tempo. Se você está com a oportunidade de escrever uma história, e que essa história seja de coisas boas, você tem, de certa forma, de saber que você está no controle num primeiro momento da sua vida. E que Deus, ele só vai tomar o controle se você deixar que ele domine a sua vida, de que ele tome posse por completo. Mas mesmo assim, há um livre-arbítrio. Então por isso que você
tenha em mente que você tem de praticar o bem, de que você tem que tratar o próximo bem, que você tem de fazer as coisas no tempo certo para a glória de Deus. E para nós ainda continuar a responder esses questionamentos, se há um tempo certo, nós vamos saber que só há uma forma de nós conseguirmos compreender todas essas coisas. Que nós devemos confiar na justiça de Deus, mesmo diante das injustiças presentes no mundo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, mesmo se você estiver aí sendo injustiçado, mesmo se muitas das vezes você está olhando aí para tudo que está acontecendo sobre a face da terra, se você olhar para os governantes dos que estão aí dominando o mundo hoje, e diante de todas essas coisas você se sentir injustiçado, nós vamos ter a certeza de que Deus é a justiça e que no tempo certo o nosso Senhor, Ele vai trazer a juízo tudo o que está acontecendo hoje, seja as coisas que estão encobertas ou seja as coisas que nós podemos ver. Nós sabemos que Deus trará juízo, quer sejam boas ou quer sejam más as obras, e Ele julgará com retidão. Então por isso que nós devemos confiar na justiça de Deus, porque aquilo que tramam pelas suas costas e que você não vê, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele sabe. Tudo aquilo que acontece e que muitas das vezes você se sente injustiçado e você fala, olha, Deus, o que está acontecendo? Eu não mereço isso. Você pode ter a certeza, confia, porque todas essas coisas serão trazidas a juízo no tempo certo e o Senhor julgará, quer sejam boas ou quer sejam más, as obras de todos. Para nós compreender essas questões relacionadas, à justiça do Senhor, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 de Eclesiastes, e você possa abrir no capítulo 3, o verso 17 de Eclesiastes, que diz assim. Eclesiastes 3, o verso de número 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Deus tem um tempo para julgar. Deus tem o tempo certo para trazer a juízo todas as obras. E nós sabemos que muitas das vezes, irmãos, nós que vivemos nas condições de Cristo, nós que estamos vivendo nas dependências de Cristo, diante da soberania de Deus, como nós afirmamos nos questionamentos anteriores, nós sabemos que nós somos julgados dias após dias. E que por isso que nós devemos, de muitas das vezes, tomar também cuidado. Porque muitas das vezes nós atribuímos esses questionamentos, esses julgamentos ao sistema, aos governantes. Falamos que não está sendo julgado de forma justa, de forma correta. Mas e nós, como temos agindo? Como nós estamos agindo diante de tudo isso que está acontecendo? Nós temos julgado, nós temos sido piedosos ou nós temos sido impiedosos para com as pessoas? O que nós estamos fazendo em oculto, obras boas ou obras más? Irmãos, nós sabemos que para aquele que confia em Cristo, não adianta ficar esperando para confessar os pecados, não adianta ficar esperando porque nós não sabemos do dia de amanhã. Ainda sobre o tempo, nós sabemos que hoje é o dia certo de você se ajoelhar perante Cristo de maneira com reverência, ao nosso Senhor, apresentar a Ele todas as suas obras, quer sejam boas ou quer sejam más, e falar, Senhor, analisa a minha vida, peço perdão, Senhor, de tudo aquilo que eu tenho feito. Se porventura eu pratiquei o mal contra um irmão, se porventura eu pratiquei o mal contra a minha cidade, contra o meu governante, se porventura eu tenho feito coisas que não têm agradado ao Senhor, é hoje que nós devemos apresentar todas essas coisas. Porque quando nós olhamos aqui, nós sabemos
Que muitas das vezes fica fácil nós atribuirmos esses questionamentos ao outro, né? Saber que as coisas do outro vão ser julgadas, as coisas do outro vão ser descobertas. Então, para que isso não aconteça com nós, que nós hoje nós já devemos ir diante de Deus, abrir os nossos livros e falar: olha, Senhor, eu estou com dificuldade nisso. Eu fiz tal coisa contra tal fulano e eu estou tão arrependido, Senhor. Eu estou arrependido, mas eu não quero levar isso dentro de mim, eu não quero levar adiante. Que hoje mesmo, para que isso não aconteça com você, para que as suas coisas não possam estar aí, cair em julgamento e porventura acabar sendo aí, tendo um julgamento terrível no último dia. Que nós possamos então apresentar diante de Deus. Porque nós sabemos que chegará um dia em que todas essas coisas serão trazidas a juízo. E aí que nós não deixemos para esse juízo final. Que nós possamos já apresentar a Deus todas essas coisas hoje. Porque hoje Deus já consegue ver todas as coisas que estão acontecendo. E hoje Ele consegue liberar perdão para mim e para você. Talvez hoje é a hora, talvez hoje é a última hora de nós conseguirmos deixar para trás essas coisas ruins, deixar para trás nossas obras ruins. Hoje é o momento de nós conseguirmos perdão dos céus, perdão direto do trono de Deus, direto do coração de Deus. Então nós sabemos que, como nós confiamos na justiça de Deus, nós também devemos tentar ser justo ao máximo. Nós devemos de tentar, todos os dias da nossa vida, ser justo ao máximo. Para que nós não caímos aí então na mesma história daqueles que estão nos dias de hoje massacrando as pessoas, naqueles que estão tirando tudo que elas têm, daqueles que estão explorando o ser humano para poder ter as coisas. As pessoas que muitas das vezes estão se apossando da palavra de Deus para conquistar aí dinheiro, para conquistar riqueza. Pessoas que estão usando a palavra de Deus para conseguir as coisas aqui na terra. As coisas para o filho, as coisas para a esposa para outras coisas. Nós sabemos que o propósito não é esse. O propósito da palavra de Deus é ajudar ao ser humano, ajudar a nossa raça por completo. Salvar a humanidade, salvar daquilo que nós adquirimos no jardim, que é o pecado. Salvar de todo o mal, nos tirar todo o mal. Irmãos, eu espero que com todos esses questionamentos, que possa ter ficado claro, e que nós possamos aí então ter confiança, né, no nosso Senhor. Tem um tempo para todas as coisas sobre a face da terra. E na sua vida não será diferente. Você está triste, com certeza você vai ficar feliz. Se porventura você está feliz e um dia ficar triste, que você tenha calma, tenha paciência, que você possa confiar na soberania de Deus. Se porventura acontecer de poder voltar e ter a oportunidade de abraçar, que você possa voltar e abraçar aquele irmão que você já não fala faz tempo. Às vezes por causa de uma pequena briga que houve entre vocês, uma pequena discussão, que você possa se tomar aí de uma compaixão e ao ver pessoas necessitadas, que você possa ajudar, porque isso é bom. Que diante de todas essas circunstâncias, quando você estiver novamente, quando você se levantar, se reerguer novamente, que você possa ser grato também quando você estiver alegre. E se porventura você chegar, cair e a sua casa porventura estiver enlutada, que você também possa agradecer a Deus, porque todas essas coisas é propósito do Senhor. Tudo isso nos revela que Deus está no controle da história e da situação. Você já imaginou se porventura a humanidade ficasse a viver eternamente com essas dores, eternamente com essas doenças, eternamente com todas essas coisas ruins que acarretaram, que vieram através do pecado? Você já parou para imaginar a quantidade de pessoa que muitas das vezes ia ser bombardeada psicologicamente e que ia procurar a morte e não iria encontrar?
Imagine se eternamente nós fôssemos bombardeados por isso. Então nós devemos agradecer pela vida, nós devemos agradecer pelo tempo que nós passamos sobre a face da terra. E se porventura viermos a morrer e a voltar ao pó, nós ainda que seja dentro do nosso arraial, que nós possamos agradecer, porque nós sabemos que isso é da parte do Senhor e é propósito do Senhor. Porque aquele que morrer ainda aqui nessa terra, mas que morrer em Cristo, um dia ressuscitará para a glória de Deus. Então, que eu acredito que essas questões relacionadas ao tempo, quem somos e para onde vamos, irmãos, ficou bem claro no dia de hoje. E que nós, então, possamos guardar dentro dos nossos corações. Eu vou convidar você a estar assistindo um pequeno vídeo que vem aí de encontro com todas essas coisas que foi abordado em nossa lição. E depois do vídeo eu vou convidar você a orar juntamente comigo. E eu tenho a certeza de que o Senhor, Ele vai trazer a nós ainda mais entendimento. Ele vai sanar essas questões que há dentro de nós. Ele vai tirar essa ansiedade. Então eu convido você a assistir e posteriormente se preparar para a oração, uma oração que tem poder. Eu tenho a certeza de que Deus irá te abençoar. Então assista o vídeo, não saia daí, continua, porque logo em seguida nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo para que Ele venha dar então resposta e para que Ele tome conta das nossas vidas, porque nós entregamos a soberania a Ele, nós cremos que Ele é o Deus soberano. Voltamos em instante.